Olá, sejam bem-vindos ao Fogo no Divã. Este é um podcast de 4 amigas terapeutas que falam sobre a vida cotidiana com sinceridade, embasado na psicologia e psicanálise. Nós vamos nos apresentar. Eu sou a Fernanda, psicóloga. Eu sou a Ana, psicóloga. Anitta, psicóloga. Marina, psicanalista. E segue a gente lá no @fogonodivan.pod. Isso. Pode mandar mensagem, conversar com a gente, pede um tema lá, interage que a gente responde. Isso mesmo. E hoje nós vamos falar sobre relações tóxicas, né? Relacionamentos tóxicos. E acho que antes da gente começar, é importante dizer que este é um assunto sensível e é importante vocês que estão ouvindo avaliarem também, né, o quanto conseguem ouvir, interagir com o tema, porque com certeza algumas coisas que a gente pode trazer aqui, né, pode ser gatilho, ficarão né? mais sensíveis. Exatamente. Bom, para a gente começar falando, né, sobre esse assunto, é importante explicar o que é um relacionamento tóxico, né? E é um tipo de relacionamento que é prejudicial, né, ao bem-estar emocional e mental de uma ou ambas pessoas envolvidas, né? Independente da natureza do relacionamento. Independente, então do gênero. Acontece no relacionamento romântico, né, afetivo, nas amizades, familiares, trabalhos e independente de gênero também, né? E ele é marcado por alguns comportamentos padrões que acabam com o tempo minando a autoestima, promovendo ali a dependência emocional. Então, a gente vai falar um pouco do que acontece. A pessoa, né, fica sempre estressada, sempre numa situação de não saber o que vai acontecer, de sempre alerta. Né? Sempre alerta, E aí, eu acho que, começando a falar assim, né, as primeiras diferenças aí entre os relacionamentos saudáveis e tóxicos, né, ele se dá muito na comunicação, porque a comunicação com um relacionamento saudável, ela é mais ampla, é mais aberta, tem mais respeito, a imposição de limites, ela é mais respeitada, né, então você pode se sentir desconfortável, né, de vez em quando, né, e aí conversar, resolver e tal, mas a questão é a consistência, né, desse tipo de comportamento. Então, sempre acontece de uma forma manipuladora, né, com o objetivo de A gente pode pensar, né, sei lá, numa situação, às vezes, a pessoa saiu com os amigos, e aí a pessoa que é a abusiva, né, ela pode fazer aquela coisa do silêncio. Ela não fala pra você, você não quero que você vá, você não pode ir, mas não fala com você depois. Fica sem falar com você. Nossa, né? Esse é um bom exemplo, né? Porque as coisas começam muitas vezes de forma mais sutil, mais velada, né? Que é dessa forma. Não as entende pessoas o silêncio, né? As pessoas demoram a perceber que eles estão num relacionamento abusivo, né? Porque ele o abuso não começa, né? Então assim, nossa, essa pessoa abusiva. Não começa do nada. Né? Ele é sempre gradual, talvez, né? Eu penso começa que ele tudo bem, né? Nossa, pessoa apaixonada, né? Aquela coisa linda. Aí começa os comportamentos mais controladores. Pequenos cortes ali, né? Então, uma proibição de saída. Isolando a pessoa do convívio social, da família. De ver a família, dos amigos, né? Assim, essa amiga aí não é legal pra você. Essa amiga, não, o que você tá saindo? Essa amiga sua não é boa influência. Influência, né? Eu acho que esse é um ponto bem importante, né? Influência sempre vem achando que o amigo é que vai influenciar essa pessoa a fazer qualquer coisa que não esteja de acordo dentro do relacionamento. Vai afastando as pessoas que podem dar um suporte ou avisar ela, assim, olha, isso que tá acontecendo não é legal com você. Ele ou ela não tá fazendo alguma coisa que não tá sendo legal, presta atenção, né? Então, qualquer pessoa que pode alertar a vítima, ele quer afastar a pessoa que é o abusador, ou a abusadora, né? Quer afastar. Então, tem até aquele gaslighting, né? Que é quando ele vai convencendo a pessoa, às vezes de uma forma meio velada e depois mais exposta, de fazer ela duvidar da própria sanidade.
Ela duvida de si. Tem alguma coisa errada comigo. Ela passa a acreditar que realmente tem alguma coisa errada com ela. Você, olha, você tá... É aquela história de... Você falou tal coisa. Não falei? Não falei isso. Sim. Começa a duvidar, né, do que realmente foi falado ou não dentro desses diálogos das aí, conversas. E o que fortalece mais a evolução do relacionamento tóxico é que ele começa justamente dessa forma velada. Então, parece um cuidado. Às vezes as pessoas confundem com cuidado. É um ciúme, né? Que não, Atrela o amor, né? Ele me ama porque ele tá cuidando, tá com ciúme. E aí, nesse momento, Ele quer ver quem tá são me os meus prote- amigos, tá me né? protegendo. Tá me protegendo, né? E aí, nesse Eu não tenho momento- nada... Sabe quando pede a senha do... Da internet, das redes sociais, do banco, vai tomando aos poucos, isso vai caminhando de uma forma muito lenta, por isso que as pessoas não vão percebendo, porque mas se você me ama, eu cuido de você, eu tô preocupado com você, por isso que esse lugar não é um lugar legal pra você, essa pessoa é uma pessoa que não é legal pra você, e aí a pessoa vai se afastando dos amigos, vai se afastando da família, no trabalho ela vai se sentindo incapaz de realizar as coisas sozinha. E aí, porque a autoestima dela, a né? autoestima tá minada. Exatamente. Exatamente. Cara, e aí é um negócio muito ruim, porque esses tipos de relacionamento, eles vão... Foi o que você falou, Fê, que ele vai gradualmente elevando o nível de manipulação, aí a pessoa vai se afastando de quem poderia levantar a bandeirinha vermelha, aí ela vai se tornando cada vez mais dependente emocionalmente, então isso vai levar para um lugar muito sombrio. Sim. E é importante a gente pensar aqui juntas também que esse é um tema tão delicado, né? Que quem tá vivendo normalmente esse relacionamento não consegue perceber assim, né? Apesar da gente falar sobre Quem tá essas dentro, características, é verdade. quem tá dentro do relacionamento é muito difícil, porque às vezes é um comportamento mais sutil. Por exemplo, alguém aqui falou sobre as redes sociais, né? E há muita discussão dentro dos relacionamentos de posso ou não acessar o seu celular, as suas redes. Se você tem alguma coisa para esconder, E aí, assim, você não vai deixar. é uma linha, assim, bem delicada É como com se tivesse relação a sempre que isso. ficar provando tudo também. Porque assim, o problema não é o acesso ao celular do outro. O problema é quando você toma a individualidade no sentido de que eu preciso ter sua senha, você não pode adicionar tal pessoa, ou você não pode Não curtir pode uma postar certa isso. foto, ou não pode postar foto sozinha. Então, a questão tá muito mais aí do que essa discussão de pode ou não pode acessar, porque isso é um acordo do casal, um acordo das pessoas envolvidas, né? Mas é esse controle da rede do outro, controle, a Anitta falou, né, a questão do banco, mas né? até do dinheiro do outro também, né? Então, assim, são vários tipos de controle. Então, eu acho importante falar isso porque quem tá vivendo tem mais dificuldade de perceber, porque tem as características boas, às vezes, do relacionamento que é confundida. Tem os momentos bons dentro tem do dois relacionamento. momentos bons e aqueles Exatamente. 500 outros que Exatamente. Mas isso é confundido, né, Marina? Porque na hora que você tá ali dentro desse relacionamento, fica pesando, né? O que pesa mais? É a coisa boa ou é a coisa ruim, né? Fê, essa parte das redes sociais, assim, eu concordo em partes, porque existe realmente combinados entre casais. Mas quando que a gente percebe que começa a não ser saudável, é quando existe uma exigência com relação a isso. Porque, Sim. assim, controle, um controle, micro controle, né, que a gente fala, que eu tô ali olhando que foto que você postou. Você vai se Curtiu. sentir sempre foto sob tem confiança, sob observação, né? Sim, a gente vê casos extremos onde as pessoas estão até vendo as curtidas que você curtiu no post de alguém. Foi isso que eu falei, né? Realmente é o micro. E o microcontrole. Então, assim, e aí vão surgindo outros comportamentos decorrentes. À medida que a pessoa vai se sentindo mais afastada, mais fragilizada, vem outros comportamentos do agressor, que é a falta de respeito, né? São discussões, muitas vezes esse comportamento é em público, perto das pessoas, a manipulação e controle que nós falamos, tem a questão da falta de apoio nos projetos, então a pessoa invalida tudo aquilo que você faz. Qualquer iniciativa, você não vai ser capaz, você não dá conta, você tá velha demais, já passou a sua época. Quem que vai te querer? Ciúme, possessividade, esse ciúme é um ciúme de controle de amigos, família, trabalho, da roupa que você vai usar. Da roupa que você vai usar. E a gente tá dando bastante exemplos aqui, muito mais do relacionamento amoroso, né? Porque talvez isso
fique mais forte, né? Mais claro para as também, pessoas, né? mais claro, né? Mas quando a gente fala de relacionamentos de amizade, por exemplo, isso também acontece. Então fica com ciúme de um outro amigo, não quer que participe de outros grupos sociais, quer a Não priorização apoia. daquela amizade, não apoia. Fica brava, você vai sair pra tomar um café com outro amigo, fala assim, pô, como assim? Exatamente. Assim como no trabalho também, acontece aquele microgerenciamento de tarefas, né? Então, dependendo do nível de autonomia que aquela pessoa exerce, né? Tem um controle muito maior. Então, é ficar gerando um estresse, né? Controlando, às vezes, horários. Cara, no trabalho também Tem muito. Nossa, demais. A manipulação também acontece dentro do trabalho, né? As ameaças ali para as entregas, para produtividade. Vai fazendo a pessoa Mina ficar autoestima. do mesmo jeito do relacionamento, né? A pessoa começa a achar que não vai conseguir outro emprego, ela não Nunca, começa a ver saída. Exatamente. Nossa. É interessante isso que a Ana falou, porque como no relacionamento, o relacionamento abusivo ele pode acontecer em qualquer contexto, pessoal, profissional, de amigos, e a pessoa fica sempre com essa sensação, porque a autoestima já está tão fragilizada, às vezes ela já está desenvolvendo um quadro de ansiedade, desenvolvendo um quadro de depressão, desenvolvendo um quadro de ansiedade Cara, generalizada. desencadeia, né? Muito Porque sintoma. desencadeia, burnout, que a gente percebe que acontece muito hoje em dia. E aí a Alergia, pessoa doença autoimune. sente que ela não vai conseguir, como a Ana falou, outro emprego. E se ela já está fragilizada, não se sente capaz, então se eu tenho que tolerar tudo isso, porque senão eu não consigo outro emprego, então eu não consigo outro parceiro, ou então, Sim, né? Cara, as instituições é um negócio triste, assim, porque você vê os chefes, quanto mais vai subindo, você vê gente cometendo cada abuso, sabe? E eles são até aplaudidos por isso, assim, por outros chefes, sabe? É como se fosse é bem tenso. É o chefe trator, né? Que a O gente chefe escuta falar trator. muito hoje em Porque o dia. cara, nossa, tem vários processos trabalhistas e o cara se vangloria por causa disso. Você olha só, pessoal, tem que apertar mesmo, pessoal. Eu tenho que ser... Acho que isso está muito... E esse limite, né, da cobrança para que as entregas sejam realizadas e do como isso é feito, como é cobrado, né? Porque não é por ameaça. Porque pode ser um ambiente colaborativo, certo? Sim. Então, você conversar sobre as metas e tudo mais. Só agora, cobrar, tudo bem, olha, preciso disso, tal, né? Tem prazo, beleza. Mas Isso. aí... Quando você está no trabalho, você sabe que você tem uma entrega e um prazo, né? As datas e tudo mais. Exato. E você sabe que você é cobrado de uma produtividade. E você sabe que vai ter alguém, normalmente, né? A maioria das empresas tem ainda essa hierarquia de ter uma liderança, vai te cobrar desses resultados. Mas o ponto é como é feito essa abordagem. Como é esse comportamento Exato. do líder. Você percebe Para que a outra pessoa continue entregando, inclusive, continue trabalhando de forma saudável, de forma produtiva, de forma boa, gere uma boa energia de trabalho, né? O abusador costuma, assim, manipular, porque ele ele se aproveita dessa relação de poder. Sim. Né? Então, ele usa daquilo, né, pra conseguir exercer essa influência. Ele E vai sempre- também iludindo, isso também, né, dentro da empresa, vai fazendo promessas, Sim, não, mas promessas, que nunca nunca se se realizam. cumpre. Uma boa lembrança, porque realmente... Controles, assim, do sentido de, muitas vezes, assim, controlar o horário de almoço, controlar com quem você está conversando dentro da organização, controlar, o controle extremo de prazos, mandar e-mail de madrugada, a gente vê muito isso de madrugada, exigir que você trabalhe no seu horário de almoço, exigir que você trabalhe fora estenda, do horário, fora né? de Sem horário. sem combinado. Comunicação violenta, que a gente fala hoje em dia, uma comunicação agressiva, às vezes feedback coletivo também vai chamar atenção, né? Em Nossa, vez de péssimo. feedback coletivo Não desestruturado, existe, né? né, gente? Feedback coletivo, nesse sentido. Não Eu tô dizendo Vem aqui, que... bem, deixa eu te humilhar na só frente pra- dos seus colegas de trabalho. Deixa eu só É falar. humilhação pública. Feedback não pode ser coletivo. Isso, Feedback é mas individual. acontece. Mas o abusivo aplica no coletivo. Não, mas né? acontece, exatamente. É isso que eu falei. Não existe, mas acontece. E o feedback também crítico constante, né? Então, assim, é claro que o feedback ele vai vir lá os seus pontos positivos, sua produtividade, as oportunidades de melhoria, mas quando ele é constantemente só no crítico, também tem algum ponto. E né? vai pro Porque- pessoal, às vezes pega questões pessoais, Sim. não é nem questões profissionais, né?
pega e começa, às vezes o abusador segue as redes sociais da pessoa e tá controlando o que ela tá fazendo, gente, porque eu já vi muito isso. Nossa, muito. De assim, nossa, da pessoa ter postado uma foto de biquíni, aí a instituição chamou ela e falou, oi, que isso? Férias, né? Começa a virar uma coisa pessoal, né? Já começa a controlar férias, não vai dar as férias no momento que a pessoa precisa nunca. Então, assim... Aí, vamos falar sobre o ciclo do relacionamento abusivo? Vamos falar do ciclo. Mas aí, em qual contexto? Então, Qual contexto? Eu acho que ele é muito... acontece... Eu imagino, assim, que ele acontece... Ele é muito parecido eu acho que tudo, sim, sabe? em todos os contextos. É claro que não é um ciclo que só que acontece... de outra forma. Não é um ciclo que acontece assim, né? É um ciclo completo sempre. Não é dessa forma. Exato, ele não só acontece em todas as fases. Ele é muito parecido em qualquer relação. Isso, né? Exato. Porque a gente tá falando de um padrão de comportamento de quem abusa. Então acaba que o padrão ele é muito parecido, porque tá na linha da cobrança, tá na linha, né, tem por exemplo, controle. No relacionamento amoroso, tem a parte da lua de mel, que a gente vai falar aqui daqui a pouco. E aí tem também a parte, quando uma amizade, por exemplo, tem a lua de mel da amizade, né? Que tá tudo bem, ai, nossa, a gente fez as pazes, tá tudo bem, e tem né? No trabalho também. No trabalho também, nossa, tem agora vai ficar tudo certo. Momento de paz, momento da reunião boa, do feedback bom, e aí você fala, ele entendeu, não vai agora repetir, agora vai, e volta ali pro ciclo. Mas quem quer contar um pouco do ciclo? Vai, Anitta. O ciclo do relacionamento abusivo não são só momentos, né, de ofensas, momentos de tristeza. Existe um ciclo, e esse ciclo ele pode não acontecer nessa sequência, ele pode variar, ele pode fixar às vezes um tempo numa sequência, mas ele sempre acontece. Existe a fase da tensão. Então, o abusador, ele cria situações de tensões constantes. Então, isso pode acontecer em todos os contextos. No trabalho, quando você se sente ali, né, perseguido, no pessoal e também de amizades. Então, cria-se situações familiares. Que faz com que a pessoa fique sempre alerta, né? É interessante a gente falar na questão familiar também, porque então existe o relacionamento abusivo. Nossa, pra caramba. E é muito queixa também com consultório. Então, criam-se tensões, situações para deixar a pessoa tensa. Nesse momento que é criada a tensão, a pessoa já se desestabiliza emocionalmente. Lembrando que dentro desse ciclo, quanto mais esse ciclo vai se repetindo, mais a pessoa vai ficando adoecida, porque aí ela vai ficando, vai adquirindo aí, né, as comorbidades, os transtornos. Ela tá sem força pra sair. E essa tensão tá ligada, né, ao ciúme. Ao ciúme, né? são aquelas situações, verbal, controle né? financeiro, por exemplo, por que você gastou isso? Ou então no trabalho, você não é competente o suficiente, você trabalhou até tarde onde você estava, com quem você estava. São tensões que acontecem. É sempre uma merda o seu relatório. Que roupa que você tava. Aí acontece a tensão. Se a pessoa já tá ali fragilizada, se ela já tá ali deprimida, aí acontece o momento da explosão, onde ele começa com as agressões, né? E são agressões verbais. Muitas vezes acontece agressão física, agressões em público. E aí a pessoa, né, digamos que é um golpe de misericórdia ali. E depois vem a fase da reconciliação. Então, aquele abusador, que a gente costuma sempre conversar, ele quer conquistar, ele não quer que aquela vítima morra, porque ela é objeto de desejo, de poder, de controle, de manipulação. Então, ele vai falar que se arrependeu. Que é um jogo de poder ali, né? Ou então, na reconciliação, ele vai reforçar a culpa dela, falar, mas olha o que você fez, né? Poxa, você saiu ali, você podia ter ficado comigo. Eu bati em você, mas você me provocou, né? E você me fez perder a linha. Você me fez perder a linha. Você me fez perder a fase. E a gente vê muito isso, né? Essas falas de você fez com que eu perdesse a cabeça. A culpa é sua. Ele nunca é responsável. Exato. Ele sempre, a vítima... E depois vem a fase da lua de mel, que é a fase onde ele tem juras de amor, que é aquela fase onde chega ele com as flores, mas ele disse que me ama. Que fica tudo bem, entre muitas aspas, né? Muitas aspas, fica tudo bem, né? E se a gente for analisar toda... Fazer lua de mel numa amizade, por exemplo, né? Ai, amiga, vamos tomar um café. O amigo, vamos tomar uma cerveja, tomar um chopp agora, que a gente fez as pazes, vamos lá, vamos marcar uma pescaria, sei lá. Ou na família, como é que seria isso? Vamos então fazer, sei lá,
A mãe fala pro filho assim, poxa, filho, você não me valorizou naquele exemplo de mãe, tá? O pai, você não me valorizou, eu vivi a minha vida pra cuidar de você, abri mão de fazer as minhas coisas pra cuidar de você. Eu não tive uma vida boa porque eu dei tudo pra você. Dei tudo pra você, abri mão da minha juventude, né? Então, assim, os pais muitas vezes fazem isso. E às vezes não é nem julgamento, né? Às vezes é a consciência do momento de cada um. Faz, às vezes, inconscientemente, manipulando, mas é inconsciente. Ô, Anitta, você falou isso agora, e uma coisa que me veio aqui, que é importante a gente falar, é que os conflitos, eles vão existir. Então, vai ter momento ali de um conflito dentro dos relacionamentos, que pode ter uma briga, uma discussão, e de repente algumas falas não são bacanas das duas partes, e é uma coisa pontual, uma coisa que consegue ser resolvida, não tem uma frequência. Isso, não é uma coisa que acontece. Não é uma coisa consistente, não, né? é uma coisa que acontece pontualmente, então você consegue ali dar um feedback. feedback. Resolução de conflito. Você consegue ali falar pra pessoa que não foi legal, receber esse retorno também, e vocês conseguem ajustar, combinar de cuidado, né, na conversa, na fala. E também quando não é sempre com você, né, por exemplo, né? Então, tipo, numa família teve um desentendimento entre você e a sua mãe. Aí a sua mãe foi lá, teve um desentendimento também com o seu irmão. Isso acontece com outras pessoas, não né? Mas o que vai diferenciar, por exemplo, de um relacionamento tóxico de um relacionamento saudável? É justamente quando perde-se ali o respeito, quando perde-se ali a empatia pelo outro, quando você se sente com a autoestima desajustada. Constantemente minado. E como se fosse a sua culpa, né? Das coisas, né? Exatamente. E até falando aqui já, aquele relacionamento te drena. Você percebe, você vai percebendo que aquilo, né? E é muito sutil. Sabe, eu gosto de uma metáfora, que eu quero falar bem rapidinho, gente, que essa metáfora é pra entender. Porque às vezes a gente tenta colocar em palavras, mas o relacionamento tóxico, ele evolui da seguinte forma. Imagina que tem um sapo, né? E tem um sapo e tem uma panela ligada lá no fogo. Você coloca um sapo na água gelada, ele não vai pular, porque a água tá gelada. E aí, se você aumentar o fogo, a água vai ficando morna. Ele fala, opa, tá uma delícia. Não, mas a água vai aumentando. Aí vai aumentando a temperatura. A água vai esquentando lentamente. Chega uma hora ele que a água tá tão quente que ele morre dentro daquela água. Sem perceber. E não consegue pular, ele não tem energia para pular. Quando ele percebe, já tá tarde demais. Digamos que assim, é de uma forma progressiva e sutil, não é do dia pra noite que se estabelece. Por isso que é interessante que, como a Fernanda falou no começo, a gente tem muito cuidado para falar desse tema, porque é um tema delicado, mas também é interessante que você comece a refletir sobre. Para reconhecer, né? Para identificar, ter consciência. Exatamente. Buscar ajuda, né? Uma vez reconhecido. E esse é um dos nossos objetivos aqui, né? Para que a gente fale disso e você, né, cada um aí que tá ouvindo vai fazer essa avaliação de como são as minhas relações, né? Então, eu tô conseguindo manter as minhas amizades estando dentro de um relacionamento, né? Ou eu tô me sentindo manipulada, ameaçada, eu perdi o controle, eu perdi a minha individualidade, porque minha autonomia, vai perdendo a identidade. A identidade, a palavra certa é essa. Vou me isolando das pessoas, né? E esses incômodos dizem algumas coisas, né? Então, assim, se começou a incomodar, precisa olhar para essas questões, porque alguma coisa não tá legal. E pode ser só uma questão de conflito, ou pode ser uma questão de conflito com muita frequência, né? Mas o importante é ir olhando para isso, né? E quando reconhecer que isso está acontecendo, que tipo de ajuda você pode buscar, né? Eu gosto muito de falar dessa rede de apoio, né? A rede de apoio, e assim, né? E no momento que toma consciência, é doído, né? Então, nossa, demais. Né? E também não se culpar por isso. Falar, meu Deus, como que eu a culpa como não eu vim parar aqui? A culpa não é sua. Né? Nossa, mas eu sou muito bem lembrado isso, porque assim, a pessoa já chega cheia de culpa por conta do relacionamento e as pessoas ficam não julguem. Nossa, mas ela tá num relacionamento ruim desse, porque ela não sai, né? Porque tem uma coisa assim, né, meio, mas ela tá porque ela quer. Isso. Ela gosta. Uhum. As tem pessoas falam isso podre mesmo. Pra escolher relações, né? Isso. E a culpa de não ter percebido antes, né? Então não se culpe. Não se culpe porque... Não tenha medo de buscar ajuda. E se estivesse culpando, precisa olhar para esse processo de culpa, porque não é com você,
né? A culpa é sempre de quem tá abusando, de quem tá fazendo algo que não é saudável, né? E na realidade também tem a questão do abusador. Bom, tô falando do ponto de vista da psicóloga, né? O abusador também precisa de acompanhamento, porque também é uma pessoa com mas eles não buscam, né? É muito difícil encontrar um abusador na clínica. Porque normalmente ele não tem um nível de culpa, assim, que faça com que ele se sinta que tá sempre prejudicando alguém. Outro, sempre a culpa do outro. Mas ambos são adoecíveis. É que ele é o alecrim. Ele é o alecrim dourado. Ele é o alecrim. Mas então, aí, uma vez identificado que você está no relacionamento abusivo, busque ajuda. Então, retome contatos, ou então busque seus terapia. amigos. É interessante também, Marina, falar que às vezes, se você está num relacionamento abusivo, existem agressões físicas, agressões que podem colocar em risco. Tem relacionamentos que são abusivos, mas você consegue sair, se planejar para sair, fazer um planejamento financeiramente, buscar se fortalecer, buscar uma rede de apoio. E tem relacionamento que você precisa sair de imediato, porque corre risco de vida. E aí, nesse caso, tem centros de apoio, né, Fernanda? Tem centros de apoio, tem a denúncia, o canal de denúncia, né, o 180. Então, Delegacia da Mulher. É olhar, né, como ter essa segurança para fazer a saída, em alguns casos, um pouco mais tranquila no sentido de... Inclusive, foi aprovado recentemente no Congresso que mulheres em situação de violência, elas podem fazer uma requisição emergencial para a Bolsa Família. Então, auxílio aluguel, tem a Casa da Mulher também. Então tem bastante suporte social, o governo oferece. Então é só buscar. Então aqui, gente, ou aprender a definir esses limites, né, quando ainda dá, quando ainda é possível, ou considerar o fim desse relacionamento, buscar ajuda para essa saída. É um processo, não é fácil. E nesse processo, eu acho muito importante também o autocuidado. O autocuidado vai cuidando de você, vai voltando sua rede de apoio, vai buscando ajuda profissional, resgatando um pouco dessa autoestima, porque essa saída, né, ela é muito difícil nesse sentido. Então, acho que o principal ponto aqui, recado talvez, vá cuidando desse processo para conseguir fazer essa saída da melhor forma possível. Busca ajuda profissional, porque precisa de todo um fortalecimento de autoestima para que você consiga, porque muitas vezes você já está ali adoecida, já está com transtorno de ansiedade, já está com uma depressão. E principalmente, não confunda amor com ciúme possessivo, com controle possessivo. Não é amor quando você passa um dia de lua de mel e 6 dias num verdadeiro conflito na sua vida. Bom, Sim, gente, isso aí. Bom, espero que a gente tenha abordado uns pontos importantes aí para vocês, né? Que para nós é muito importante falar sobre esse assunto, né? Falar, pensar nesse assunto. Exatamente. Não só profissionalmente, né? Mas principalmente como mulheres vivendo numa sociedade que a gente vê isso acontecer. Sim. E todo mundo acaba passando por um relacionamento abusivo em alguma esfera, De em algum momento, certo? Então é isso. Agora, a gente vai colocar vários materiais lá no nosso podcast e é isso. Livros, séries, tudo vai colocar, que a gente usa para estudar. Segue lá. Fogo no Divã, @pod. @fogonodivan.pod. Mas pode também. Pode. Pessoal, obrigada. Tchau. Tchau. Até a próxima. Até a próxima. Thank you.